Olá, amigos, eu sou o professor Rafael Salviano e estamos de volta com as nossas aulas de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da proteção ao trabalho do menor, Bom, vamos começar pela denominação. Professor, por que se usa o termo menor? Amigo, na CLT e nas leis antigas, esse termo ele foi muito comum. Então, se você pegar lá na sua CLT, você vai verificar que quando se trata das pessoas com menos de 18 anos, a CLT utiliza o termo menor. É por isso que a gente vai falar sempre aqui nas nossas aulas do menor. Então, entenda você que é aquele cidadão, é aquela pessoa até 18 anos de idade, ok? Até os 18 anos de idade. Você tem que se habituar com isso, porque nos concursos públicos, em virtude das leis também tratarem dessa forma, os concursos públicos caem desta maneira, tratando aí do menor, ok? Então vamos lá, vamos falar primeiro aí do artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Ele trata lá da proibição do trabalho ao menor de 16 anos, salvo a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Então olha lá, amigo, em regra, o trabalho é proibido aos menores de 16 anos. Em regra, o trabalho é proibido. Note que isso é matéria constitucional. Isso é matéria constitucional. O que significa que não pode vir uma lei ordinária e tentar modificar isso daí. Isso daí está na Constituição e deve ser respeitado. Você lembra que a gente já falou que os mandamentos constitucionais, eles se irradiam por todo o sistema jurídico? Então, não pode haver uma lei que vá de encontro a esse mandamento constitucional. Então, é proibido o trabalho ao menor de 16 anos, salvo, exceto, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Professor, então não pode um menor de idade, um menor com 14 a 16 anos, trabalhar em uma empresa que não seja na condição de aprendiz? Não pode. Se ele assim estiver trabalhando, será ilegal esse trabalho. É claro que se ele entrar em juízo ou se o Ministério do Trabalho e Emprego chegar e pegar isso daí numa fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, aquele contrato de trabalho ele será extinto ou ele será transformado em um trabalho de aprendizagem, mas ele não pode se manter daquela forma. Professor, e se isso acontecer? E se houver aí extinção do contrato de trabalho porque ele não era aprendiz e tinha de 14 a 16 anos e estava trabalhando naquele local? Aí o empregador ele vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas em forma de indenização a esse menor quando extinguir aí o contrato de trabalho, ok? Menor de 14 anos. Menor de 14 anos pode trabalhar? Não. O menor de 14 anos não pode trabalhar nem na condição de aprendiz. A Constituição é clara ao determinar que é a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Passou dos 16 anos, de 16 anos para cima, ele pode ser contratado como um trabalhador comum. É claro que a proteção ao trabalho do menor, a gente vai ver já que ela ainda impõe alguns dispositivos para proteger, mesmo este que tem aí mais de 16 anos e seja contratado num contrato de trabalho normal, ok? Um contrato de trabalho que não seja por aprendizagem. Ainda assim, a Constituição e as leis ordinárias, elas protegem este menor, ok? Entretanto, ele poderá ter um contrato de trabalho normal, não vai precisar ser o contrato de trabalho de aprendiz que a gente vai falar já. Ainda, o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal de 88, ele fala da proibição do trabalho do menor em condições perigosas, insalubres e no trabalho noturno. Olha lá, pode contratar o menor dos 14 aos 16 anos como aprendiz? Pode, desde que todas as formalidades sejam atendidas, poderá contratar como aprendiz. Pode contratar de 16 a 18 anos em contrato de trabalho comum, num contrato de trabalho normal? Pode, não há qualquer problema. Entretanto, o nosso artigo 7º, inciso 33, ele proíbe que as crianças, os menores, os adolescentes
de 14 a 16 e mesmo os de 16 a 18, eles trabalham em condições insalubres e perigosas. Então, olha lá, na linha de produção, há lá o ruído excessivo, ou, por exemplo, trabalhar aí em locais que tem a solda, que tem fumos metálicos, exposição a fumos metálicos. Pode trabalhar o menor lá? Não, é constitucionalmente vedado quando houver ali características, elementos insalubres e elementos perigosos, ok? Não pode trabalhar. Da mesma forma no trabalho noturno, amigo, o aprendiz, aquele adolescente que tenha sido contratado, que tem entre 16 e 18 anos, também não poderá trabalhar à noite. É vedado o trabalho noturno até os 18 anos, ok? Isso aí é mandamento constitucional e, como eu te falei, deve ser respeitado, ainda que pelo ordenamento jurídico. Não pode vir uma lei depois e falar que neste caso ele poderá trabalhar. Esta lei seria inconstitucional, ok? Vamos tocar. Vamos falar agora aqui do artigo 403, o artigo 403 da CLT. Ele fala da proibição de trabalho em local incompatível ou prejudicial e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, se há um local, se há determinado empreendimento que não é aí compatível com a moral e os bons costumes, não pode empregar aquele menor lá, não pode empregar o menor de 18 anos nesses locais. É proibido. Aí a gente já entra na CLT, tá vendo? Então a gente tem aí a proteção ao menor que foi efetivada pela Constituição e agora a gente entra na proteção ao menor da CLT. A CLT também tem alguns dispositivos visando a proteção ao menor. O primeiro deles, então, é justamente este, o 403. Então, o local é incompatível com sua formação psicossocial, não pode trabalhar lá, ok? É proibido. Eu vou te dar um exemplo. Um bar que tem aí um movimento noturno, pessoas entrando e saindo, danças e etc. Isso aí não pode. Não pode o menor ser empregado neste local. É incompatível com sua formação psicofísica, ok? Locais que não permitam, horários e locais que não permitam a frequência à escola. Por exemplo, em uma cidade muito longe, a gente vê bastante isso daí lá na região Nordeste, Mato Grosso, alguns lugares a gente vê isso daí. Não tem uma escola nas proximidades daquela fazenda, daquele empreendimento. Então o menor não pode ser empregado ali. Por quê? Porque aquilo vai proibir, vai impedir que ele frequente as aulas. Então, local e horário que não permita que ele frequente as aulas também será vedado, ok? Vamos falar do artigo 424. O artigo 424, ele fala que é dever dos pais ou responsáveis afastar de empregos que diminuam o tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e formação física ou psíquica e prejudiquem sua educação moral. Então, de quem é a responsabilidade de afastar o menor destes locais, destes trabalhos, destes horários? É do pai ou do responsável, ok? Isso aí é bem tranquilo. Quem tem que cuidar aí dos filhos, das crianças, dos adolescentes que estão sob sua guarda? Aquele que tem a guarda, aquele que é responsável, os pais. Então o pai também tem a obrigação de zelar e afastar o seu filho destes trabalhos que possam lhe prejudicar, ok? Vamos falar do artigo 425. O 425, ele denota que os empregadores de menores são obrigados a velar pela observância dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras da segurança e medicina do trabalho naqueles locais em que houver menor empregado, ok? Então também é dever do empregador, tem que ter a decência, tem que se manter a decência naquele local de trabalho. Você lembra que eu acabei de falar que o adolescente ele ainda está em formação? Ele está em formação ainda, a sua formação psicofísica ainda não está finalizada. Então ele tem a formação psicológica, ele está em formação até do seu caráter. É por isso que o legislador ordinário ele também se preocupou com isso. Olha, empregador, você tem que zelar pelos bons costumes quando houver empregados menores ali no seu empreendimento, na sua empresa, ok? Isso daí é muito importante.
E as regras em medicina do trabalho, amigo, isso daqui é extremamente importante. Mas, entretanto, isso daí é para todo trabalhador, não é? Não é só para o menor que tem que zelar aí pela segurança e medicina do trabalho. Não, todos os trabalhadores têm que ser respeitados, têm que ter respeitado esses direitos de segurança e medicina do trabalho. Numa próxima aula a gente vai falar exatamente sobre isso, segurança e medicina do trabalho. Isso aí é de extrema importância. É claro que quando houver menor, isso daí tem que ser um pouquinho mais apurado. Não pode colocar o menor em risco. Se não pode colocar o trabalhador normal, o trabalhador que já tenha mais de 18 anos de idade, quanto mais um trabalhador que ainda não tenha atingido os 18 anos de idade. Quanto mais um trabalhador que seja menor. É de extrema importância que o empregador ele se preocupe com isso. Até porque, se ele não se preocupar com isso e expor aí os menores empregados a condições que vão de encontro, que impossibilitem aí a formação psicológica, a formação física e coloquem em risco o menor, ele poderá ser multado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e daí por diante. Eu vou dar um exemplo disso daí para você, ok? Algumas empresas, antigamente, hoje a gente vê ainda, mas a gente via muito disso antigamente. Quem é do Ministério do Trabalho e Emprego já pegou muito isso daí e é um excelente trabalho até aí para você fazer, se você quiser fazer alguma coisa de bem para a sociedade, ok? O Ministério do Trabalho e Emprego, os auditores do Trabalho e Emprego, eles têm uma grande incumbência disso daí, eles fazem isso com muita força e muito bem. Bom, ele vai lá na empresa e existe isso daí muito nas empresas de cortadoras de cana, nas indústrias, nas usinas de cana, açúcar e álcool. E lá existia muita criança trabalhando, existia muito menor, existia adolescente trabalhando. Então, a multa, eles multavam essas empresas e além disso essas empresas respondiam e ainda respondem à ação civil pública. A ação civil pública ela vai lá e pede uma indenização por danos morais e materiais, por vezes, em detrimento aí do desrespeito às normas efetivadas por aquele empregador. Então ele começou a empregar crianças, adolescentes ali para cortar cana. O Ministério do Trabalho e Emprego vai lá, extingue aquele contrato de trabalho, leva aquelas crianças embora, remete os autos as suas autuações ao Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho ele vai lá e propõe uma ação civil pública, ok? Então tem que respeitar. Quando tiver aí menor é ainda pior. O pessoal lá, as crianças, os adolescentes mexem com facão, estão expostos a fogo, estão expostos a diversos riscos. Isso aí é constitucionalmente e legalmente proibido. A gente já viu que o ordenamento jurídico ele também proíbe esta prática. Vamos falar do artigo 426. Vamos jogar lá na lousa esse 426? Olha lá, artigo 426, concessão de tempo para frequência às aulas. Então, o nosso artigo 426, ele fala aí da concessão de tempo para frequência às aulas. O empregador, ele terá a obrigação de, em determinado período, liberar o seu funcionário para a escola. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor aí que naquela localidade só tenha aulas para aquele aluno, só tenha aulas para aquele empregado na parte da manhã. E ele trabalha aí das 8 até as 5 da tarde. O empregador ele será obrigado a liberar aquele aluno para trabalhar, aliás, aquele trabalhador, aquele empregado menor, para que ele frequente as aulas. Isso aí é obrigação consignada no artigo 426 da CLT. Agora vamos dar uma olhada nesse parágrafo único que ele é bem interessante. Olha lá. Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância de que 2 quilômetros e que ocuparem permanentemente mais de 30 menores analfabetos de 14 a 18 anos serão obrigados a manter local apropriado em que lhes seja ministrada a instrução primária. Amigo, olha a importância deste nosso dispositivo do parágrafo único do artigo 426 da CLT. Em algumas realidades, a gente não consegue observar isso daí. Próximo aos grandes centros, em alguns estados a gente não observa isso daí. Mas em outros, a gente acaba tendo esta percepção. Então, o dispositivo em questão, ele trouxe uma obrigação ao empregador. Ele falou assim, olha, se você emprega na sua empresa mais de 30 crianças, mais de 30 adolescentes
entre 14 e 18 anos que sejam analfabetos e a escola mais próxima esteja a mais de 2 quilômetros da sua empresa, você vai ter que ter um local na sua própria empresa para que seja ministrado a instrução primária, a instrução básica a esses empregados. Amigo, isso não é legal? Isso não seria muito legal de cair em um concurso? Olha lá, ele narra uma historinha para você. Ele fala que em determinada fazenda existem mais de 30 crianças, adolescentes. Existem mais de 30 adolescentes trabalhando ali de 14 a 18 anos que são analfabetos e a escola mais próxima é a 2 quilômetros. Alternativa A, o empregador terá que ter um local na sua própria empresa, no seu próprio empreendimento, para que seja ministrada o aprendizado básico a esses empregados. É essa daí, é isso que você tem que marcar, ok? Então essa é uma questão bem legal, uma questão bem favorável aí para se cair num concurso, até porque ela tem alguns conceitozinhos, mais de 2 quilômetros, mais de 30 menores e que sejam analfabetos, ok? Vamos tocar? Vamos falar agora um pouquinho da nossa aprendizagem. Vamos falar da aprendizagem. Bom, a aprendizagem é o que eu te falei, eu já acabei de te falar. É o contrato de trabalho especial efetivado com um menor de 14 a 16 anos. Lembre disso daí. A Constituição Federal, o artigo 7º, inciso 33, ele proíbe o trabalho ao menor de 16 anos. Entretanto, de 14 a 16 anos, ele poderá ser contratado como aprendiz. Professor, e menos de 14 anos? Menos de 14 anos não pode trabalhar nem como aprendiz, ok? Não pode trabalhar nem como aprendiz. Então vamos falar agora do nosso contrato de aprendizagem, que é aquele que pode ser contratado aí o menor de 16 anos até 14 anos. De 14 a 16. A gente vai ver, além disso, que a lei ela ampliou isso daí. Então hoje não é só até 16 anos, não é só até 18 anos o aprendiz como era antigamente. Hoje o aprendiz foi dilatado, pode ser até maior de idade. Não há qualquer problema, ok? Então vamos lá. Vamos começar com o artigo 428. Vamos jogar lá na lousa? Olha lá. Artigo 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Amigo, este é o dispositivo inicial que trata aí do nosso contrato de aprendizagem. Desse dispositivo, a gente vai tirar alguns elementos básicos que você vai ter que lembrar quando a gente estiver tratando de aprendizagem, ok? Preste bastante atenção que isso é muito importante. Olha lá, vamos passar para eles então. O que a gente retira deste dispositivo? O primeiro é contrato de trabalho especial por tempo determinado. É um contrato de trabalho, professor? É. Por que eu digo isso? Porque você pode confundir o nosso aprendiz como estagiário. Você lembra que eu falei para você que o estagiário, ele não é empregado? O estagiário, ele não é empregado, desde que, é claro, o empregador, ele siga todos os ritos e formalidades da lei dos estagiários. Se ele fizer isso, aquele estagiário, ele não é considerado empregado. Então, ele não vai ter uma série de direitos que o empregado comum teria. Aqui é diferente, amigo. Não confunda a aprendizagem com o estágio, ok? O estágio é uma lei em apartado. O nosso aprendizado ele está consignado na CLT. Então vamos lá. É contrato de trabalho, diferente do estagiário, e é especial. Por quê? Porque ele tem um tempo máximo de vigência. Professor, e qual é o tempo máximo de vigência? 2 anos nos termos do parágrafo 3º do artigo 428 da CLT. Então, prazo máximo é de 2 anos. Isso quer dizer que todo contrato de aprendizagem precisa ser firmado por 2 anos? É claro que não, amigo. É o prazo máximo. Há prazo mínimo?
Não, existem contratos aí de aprendizagem que são firmados por 8 meses, que são firmados por 12 meses, por 15 meses. E o que vai determinar isso daí? O tempo em que demorar ali o processo de aprendizagem na escola, na instituição de ensino. Algumas instituições de ensino, elas ministram esse processo de aprendizagem em 8 meses. Então, o contrato vai durar 8 meses. Algumas em 15 meses, então vai durar 15 meses. Algumas, 24 meses, então vai durar 24 meses. Mas lembre que o prazo máximo é de 2 anos e é um contrato de trabalho diferente do que acontece aí nos nossos contratos de estágio, ok? Lembra daquele conceitozinho? Contrato de trabalho é o gênero. Contrato de trabalho é o gênero. E o contrato de emprego é uma das espécies. Ao lado dessas espécies nós temos várias. Ao lado dessa espécie nós temos várias. Nós temos o contrato de emprego, nós temos o contrato de estagiário, nós temos o autônomo. Todo mundo presta serviço. Entretanto, para ser considerado empregado, para ser seletista e ter uma série de direitos que a gente já vem tratando nas nossas aulas, ele tem que ter alguns elementos. Eu já falei para você quais são esses elementos, você lembra? É o nosso famoso SHOP, não é? Subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Então, ainda que trate ali de uma prestação de serviços no nosso contrato de estágio, não pode ser considerado um empregado, a não ser que haja aí que o empregador ele deturpe a aplicação do estágio. Aí vai virar um contrato de trabalho, um contrato de emprego. Se não deturpou a aplicação do contrato de estagiário, vai ser estagiário. Sendo estagiário, não tem um monte de direito. Aqui, a gente vai identificar todos esses elementos. A gente vai identificar no contrato de aprendizagem a subordinação jurídica, a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a pessoa física. Então, ele é um empregado também. Olha que legal? Então, vamos continuar. Deve ser firmado por escrito. Você lembra que eu falei para você que o contrato de trabalho ele não tem uma forma determinada para ser firmado? Não há uma forma determinada. Pode ser firmado de diversas maneiras. Pode ser firmado verbalmente, pode ser firmado por escrito, pode ser de maneira expressa, de maneira tácita, não há problema. A CLT ela não determina que seja firmado de forma escrita, ok? Entretanto, o contrato de aprendizagem ele deve ser firmado por escrito. Deve haver um contrato entre o aprendiz, entre a empresa e entre a instituição de aprendizagem. Olha só, nós estamos novamente em um contrato tríplice. Há uma tríplice formação desse contrato. Porque de um lado nós temos o aprendiz, do outro lado a instituição de ensino e do outro a empresa que vai contratar aquele aprendiz. Se não tiver a empresa, não há que se falar em contrato de aprendizagem. É contrato de trabalho normal, ok? A professora, então, não pode contratar um aprendiz sem estar ligado à instituição de ensino, à instituição de aprendizagem? Não. Se fizer isso, ele, ainda que seja ser chamado de aprendiz, será considerado um trabalhador normal, ok? Então deve ter um contratinho, há de ter um contratinho ali, assinado pelas 3 partes. Pela instituição, pelo aprendiz e pelo empregador. O aprendiz, ele pode ter de 14 a 24 anos. 14 a 24 anos. Isso é muito importante, amigo. Até alguns anos atrás, o aprendiz ele ia só até os 18 anos, ok? Isso daí já vinha de muito tempo, a CLT trazia essa redação e era considerado aprendiz de 14 até 18 anos. Então poderia contratar aí o aprendiz dos 16 aos 18, dos 14 aos 16, não havia problema. Entretanto, depois de uma evolução aí no mundo das relações laborais, houve a mudança desse dispositivo. Então hoje você pode contratar até uma pessoa de 22 anos para ser aprendiz. Por quê? Porque a lei mudou e ela fala que o aprendiz pode ir até os 24 anos hoje. Olha que legal. Você pode ir lá e contratar um rapaz de 22 anos para ele ser aprendiz na sua empresa e ele vai ficar ali até os 24 anos. Passou disso, professor? A gente vai ver já já que rompe o contrato e não pode passar de 24 anos. Entretanto, agora mudou a lei, isso pode cair no seu concurso. Então por que, professor, pode cair no meu concurso daí? Porque o pessoal ainda tem a mania de chamar de menor aprendiz. Quando chama de menor aprendiz, você vai pensar automaticamente, bom, menor é até os 18 anos, então menor aprendiz é até os 18 anos, contrato de aprendizagem só pode ir até os 18.
apaga isso. Eu não falei em nenhum momento menor aprendiz, justamente para você não errar na hora da sua prova. Vamos tratar o aprendiz só como aprendiz. Por quê? Porque hoje ele pode ir até os 24 anos de idade. Falou de aprendiz, lembra, não é menor aprendiz. O professor falou para mim que não é menor aprendiz, ok? Hoje o aprendiz ele pode ir até 24 anos de idade. Isso aí é uma coisa que caiu muito nos concursos e você pode se deparar com uma questão dessa daí. O artigo 428, parágrafo 2º, 428, parágrafo 2º, ele fala do direito ao salário mínimo hora, salvo condição mais benéfica. Amigo, o contrato de trabalho do aprendiz, ele pode ser aí de 6 horas ou 8 horas. A gente vai tratar disso daí já já. Pode ser de 6 a 8 horas. Mas vamos antecipar, depois a gente passa por cima do nosso próximo slide aí. É lá. O contrato de aprendizagem ele pode ser efetivado até 6 horas por dia, é o prazo máximo, é o tempo máximo, é a jornada máxima de trabalho do aprendiz, mas ela pode ser dilatada até 8 horas por dia, desde que ele já tenha encerrado o ensino médio e que o tempo ali gasto com a formação acadêmica da aprendizagem, com a parte na instituição, ela seja considerada na jornada de trabalho. Professor, não entendi, explique isso daí direito. Bom, olha lá, em regra, o nosso aprendiz ele pode trabalhar até 6 horas por dia. Isso aí é a regra, ok? Então ele vai lá, passa às vezes 2 horas na instituição de ensino, às vezes é um dia na semana que ele se dedica à instituição de ensino e o resto ele está na empresa, o resto de tempo ele está na empresa. Você somando isso daí, é 6 horas por dia, é o período máximo que ele pode trabalhar. Pode ser dilatado isso daí, pode ser aumentado? Pode, até 8 horas por dia, caso ele já tenha encerrado o ensino médio e este tempo, essas 8 horas, sejam incluídas aí o tempo da instituição de ensino de aprendizagem. Então olha lá, vamos supor aí que ele fique 2 horas por dia na instituição de ensino e depois ele vai para a empresa trabalhar, exercer ali o que ele está aprendendo, ok? Então ele vai 2 horas lá, mais 6 horas na empresa, deu 8 horas. Se esse camarada, se esse nosso aprendiz, ele já encerrou o ensino médio, ele já não está mais no ensino médio, não há qualquer problema. Se ele ainda estiver matriculado no ensino médio, aí é a regra, até 6 horas por dia, incluindo-se o tempo da aprendizagem na instituição de ensino, ok? Então olha lá, é garantido a ele o salário mínimo hora. Vamos entender por que é garantido o salário mínimo hora e do que se trata o salário mínimo hora. Bom, a gente falou que existe um salário mínimo federal. O salário mínimo federal hoje ele é respeitado e foi nacionalizado. Antes aí haviam os salários mínimos regionais, até há ainda alguns estados que têm salário mínimo estadual, mas é aplicado hoje o salário mínimo federal. Então o salário mínimo federal, ele está lá, vamos supor que ele esteja hoje, né? Ele está em R$ 788. Como eu sei quanto esse nosso trabalhador tem que ganhar? Vamos supor que ele trabalhe 6 horas por dia. 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Ele não pode trabalhar aos sábados e domingos. Você vai fazer as contas e vai chegar lá numa média mensal de 150 horas. Então ele deve trabalhar aí por 150 horas. Como é que eu faço para saber quanto ele tem que ganhar? Bom, você vai pegar o salário mínimo, dividir por 220. Por quê? Porque o trabalhador comum ele tem que trabalhar 220 horas, até 220 horas. Então você vai dividir aí o salário mínimo por 220 e depois multiplicar pelas horas de trabalho do aprendiz. Aí você vai chegar no salário dele, ok? Então o salário mínimo hora é justamente a divisão do salário mínimo por 220. Aquele resultado que você chegou é o resultado de 1 hora do salário mínimo. Então todo mundo que trabalha, ele tem que ganhar pelo menos aquilo, ele não pode ganhar menos que aquilo, inclusive o nosso aprendiz. E aí você multiplica por quantas horas em média ele trabalha no mês e você vai entender quanto é o salário do nosso aprendiz. Salvo condição mais benéfica. Por que salvo condição mais benéfica? Algumas convenções coletivas e acordos coletivos da categoria, elas colocam lá em uma das suas cláusulas que o nosso aprendiz, o aprendiz daquela categoria, ele não vai ganhar o salário mínimo hora. Será garantido a ele o salário mínimo da categoria. Olha que legal. Está em R$ 780, R$ 788 o salário mínimo. Aí vem firmar um acordo coletivo e fala, olha,
A nossa categoria não. A nossa categoria, o piso salarial é R$ 1.200. Então o nosso aprendiz também vai ganhar o salário mínimo da categoria, o salário hora mínimo da categoria. Ele não vai ganhar o salário mínimo hora, ou o mínimo hora nacional. Não, ele vai ganhar o da categoria. E aí como eu faço, professor? Você vai pegar esses R$ 1.200, dividir por 220 e multiplicar pelo número de horas trabalhadas aí em média pelo aprendiz. É a mesma coisa. O que você tem que gravar isso é que ele tem direito ao salário mínimo hora, não pode ganhar menos do que o salário mínimo hora, que eu já te falei que é a divisão do salário mínimo por 220, e ele também, e se houver condição mais benéfica, terá que ser respeitado. Então, tendo acordo coletivo ou convenção coletiva, o que vai ser aplicado aí vai ser o salário que estiver consignado ali para aquela categoria, ok? Várias convenções coletivas trazem isso daqui, ok? Condição mais benéfica. Lembrando, é claro, que quando há uma lei garantindo aí ao trabalhador determinado direito, pode a convenção ou acordo coletivo vir e garantir um direito superior àquele. Nunca poderá vir um acordo ou uma convenção coletiva extinguindo aquele direito. O direito maior sempre poderá ser efetivado, o direito menor não, ok? Convenção e acordo coletivo, ela vem e fala, olha, a lei limita nisso, mas eu posso chegar e negociar algo mais benéfico à minha categoria, nunca menos benéfico, ok? O artigo 428, parágrafo 5º, artigo 428, parágrafo 5º, ele fala dos aprendizes portadores de deficiência. Eu falei para você há pouco que a idade limite para o aprendizado é de 24 anos. Amigo, quando for portador de deficiência, não há limite de idade. Professor, isso quer dizer que eu posso ter um aprendiz portador de deficiência física ou de deficiência intelectual com 40 anos? Pode, tranquilamente. Quando se tratar de deficiente, não há que se falar em limite de idade, ok? Além disso, não há um tempo estipulado, não é mais de 2 anos, pode durar um pouco mais, pode durar mais. Por quê? Porque às vezes ele precisa de um tempo maior para aprender aquela profissão, ok? Então, quando a gente estiver tratando de portador de deficiência, não há limite de idade e não há tempo máximo de aprendizado, ok? Pode demorar um pouquinho mais e é perfeitamente cabível e perfeitamente lógico que a própria lei permita isso, ok? Isso daí é muito utilizado hoje, cai bastante em concurso, porque trata aí das práticas discriminatórias positivas. É uma discriminação positiva efetivada pelo Estado. Por quê? Porque visa a inclusão social. Essas crianças, adolescentes e pessoas portadoras de deficiências físicas e intelectuais, eles também precisam se inserir no mundo de trabalho. Eles precisam trabalhar, eles precisam aprender, eles precisam se sentir úteis. E eles são úteis para a sociedade. Então a lei veio e falou, olha, quando for portador de deficiência física ou intelectual, não há qualquer problema. Ele pode ser aprendiz e não vai haver aí limite de idade e nem tempo máximo. Vai ser um pouco dilatado aí, ser dilatado esse tempo máximo de aprendizagem. O artigo 428, parágrafo 7º, 428, parágrafo 7º, ele fala que, não havendo oferta de ensino médio, poderá ser contratado sem frequência à escola, desde que tenha terminado o ensino fundamental. Amigo, em algumas regiões a gente também vê isso daí. Não tem naquela localidade, não tem naquela região ensino médio, só tem um ensino fundamental. E aí, ele não vai poder ser aprendiz por causa disso? Olha só o que o artigo está trazendo para a gente. O artigo 428, o parágrafo 7º, ele fala, bom, se naquela localidade não houver ensino médio, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental, ele também poderá ser contratado como aprendiz, ok? O artigo 429, ele fala dos estabelecimentos, ele fala que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar, matricular nos cursos de serviços dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, número de aprendizes equivalente a 5 no mínimo e 15 no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam informação profissional. Bom, estamos falando da cota, a cota de aprendizes. Professor, como cota de aprendizes? Não entendi. Bom, todo estabelecimento tem que contratar isso daí, tem que contratar este número de aprendizes. Isso daí é uma determinação legal, é uma cota que a gente chama, cota de aprendizes. A empresa, ela tem que ter de 5 a 15% de aprendizes contratados ali do número de funcionários daquela empresa. Então ele vai olhar ali para o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, vai verificar
quais são aquelas funções que ele tem na sua empresa, que estão consignadas ali no CBO, e vai ter que fazer o cálculo. Qual que é esse cálculo, professor? O cálculo é o seguinte: de 5 a 15% das funções que demandam informação técnico-profissional terá que ter de aprendizes. Então você chegou ao cálculo lá final. Bom, 100 dos meus funcionários, eles têm CBO. Então há ali no CBO consignado que tem uma formação técnico-profissional naquela função. Então eu vou calcular e vou chegar ao número mínimo de 5 e máximo de 15 para os aprendizes. Então eu vou ter que contratar esses 5 a 15 aprendizes. Professor, e por que limita também? É até 15 aprendizes, 15%, perdão, neste nosso exemplo, 15 aprendizes. Porque senão o empregador pode verificar que aquilo lá é mais benéfico para ele se beneficiar da lei. E aí ele acaba mandando um monte de gente da categoria embora. Então a lei vem e determina: você tem que contratar de 5 a 15. Não pode ser mais do que 15 para você não prejudicar a categoria, e não pode ser menos de 5, porque isso daí está ligado à função social da empresa. Você vai ter que ensinar a população, alguns membros da população, a realizar o trabalho na sua empresa, e até aí para elevar o nível técnico profissional da população e para que essas pessoas consigam empregos em outros locais e até mesmo na sua empresa. Ok? Amigos, eu fico por aqui. Na próxima aula continuaremos aí finalizando o nosso aprendiz, e depois a gente vai falar um pouquinho de segurança e medicina do trabalho. Segurança e medicina do trabalho é bastante importante, é um pouquinho extenso, é um pouquinho mais chato essa matéria, mas ela cai bastante porque a gente vai falar também de doença e acidente de trabalho. Ok? Então, prepare-se aí para a nossa próxima aula e bons estudos. Um forte abraço a todos.